palavra do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 1. Verso 5 a seguir. Diz a palavra do Senhor: Então eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenastes a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos, mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá exílio ao teu servo, concede-lhes favor perante este homem. Eu era copeiro do rei. Amém. Podemos nos assentar, amados. Aleluia. Amados, ontem nós encerramos quando no verso 4, na última estrofe ali, foi declarado onde Neemias dizia: Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E nós comentamos que hoje nós iríamos falar a respeito da oração, e que nós iríamos aprender a orar. Nós estamos no início de uma campanha para restaurar as muralhas da nossa vida, para restaurar a nossa vida espiritual, nossa vida financeira, nossa vida familiar, nossa vida física, onde nós observamos que há necessidade de haver uma restauração. E nós sabemos que todas as coisas podem acontecer na nossa vida de acordo com a promessa do próprio Senhor Jesus, só se ocorre por meio de oração. Jesus diz: olha, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu me farei presente. Onde 2 confirmaram alguma coisa, eu confirmarei nos céus. Jesus diz: tudo que pedir, dizer em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Então, de todas as formas, de todas as maneiras, Jesus Cristo ele age de uma forma bem clara a respeito da oração, o poder da oração. E nós não podíamos e nem podemos de forma alguma dar continuidade a uma campanha sem começar pela base de tudo. Não podemos iniciar uma campanha sem usufruir do maior poder que Deus nos dá, que é o poder da palavra, o poder da oração. Quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, ali começa dizendo como que eram as coisas aqui na terra, No princípio, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, havia trevas sobre a terra,
e disse Deus: haja luz. Aí as coisas começaram a acontecer. Quando Deus disse, quando Deus usou a palavra, quando Deus falou, quando Deus determinou, as coisas começaram a acontecer. Ontem nós tivemos apenas a introdução. Ontem nós estivemos aqui buscando a atenção de Deus. Ontem nós observamos a forma que Neemias se colocou perante o Senhor. Mas hoje é a chave. Entenda, hoje é a chave de toda a campanha que você vai fazer. De toda esta campanha, e vou além, de todas as campanhas, de todas as orações, todos os pedidos, todos os clamores que você for apresentar a Deus, hoje é a chave. Hoje, a palavra do Senhor vai nos mostrar como é que nós devemos orar. Nós sabemos que devemos orar, mas qual é a forma? Quando eu disse ontem que duas pessoas maravilhosas, tremendas, nos ensinaram e nos ensinam a orar, uma delas é Neemias, e a outra é o próprio Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que quando Jesus Cristo estava com os seus discípulos, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos como pedir, ensina-nos a falar com Deus. Está ali no Evangelho de Lucas, capítulo 11. A partir do verso 1, eles perguntam, eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. E aí no verso 2, Jesus Cristo ensina para eles, mostra para eles qual é a forma correta. Mas pastor, então a forma correta para orar já está na Bíblia. O que o senhor quer falar hoje? Nós sabemos, mas será que nós damos ênfase? Jesus disse assim, olha, e disse-lhes: quando orardes, diga ao Pai, E eles lhes disse: quando orardes, deixa eu tirar o óculos, fica mais fácil, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Maravilha. E Neemias, como foi a oração de Neemias? Ele começa assim: Ah, Senhor, Deus dos céus. Como Jesus começou? Pai nosso que está nos céus. Neemias, ele começou a sua oração da forma correta. Ele não conhecia Jesus, mas ele conhecia o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele ficou por dias, orando e jejuando, aproximadamente 4 meses. Ele ficou orando e jejuando. Qual é o erro nosso? Pedes e não recebes. Ora e eu não ouço, eu não respondo. Por quê? Porque orastes mal. Pede e não recebe, porque pedes mal. Pedes para o seu próprio deleite. Nós temos o costume, como evangélicos, às vezes achando que temos liberdade, nós temos o costume de entrar na presença de Deus da seguinte forma: Senhor Deus, Pai eterno, eu estou precisando de um socorro. Senhor, me ajuda, porque eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. Nós já entramos pedindo, nós já entramos, mas pastor, não é para isso. Não é para isso, irmãos. Não é dessa forma. Não é assim que Jesus nos ensinou. Não é assim que nós aprendemos nas Escrituras. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que há algumas coisas em comum na oração dos dois, no ensinamento do próprio Deus. Veja, não foi só Neemias, mas o próprio Deus nos mostrou como é que Ele quer que nós venhamos falar com Ele. É Ele quem disse: é assim que eu quero, é assim que eu
quero. Muitas vezes, claro que nós assistimos muito filme, né, americano, e as pessoas dizem que quando entra o juiz na sala, todos se colocam de pé, aí levanta promotor, levanta advogado, levanta faxineiro, levanta o guarda, levanta todo mundo. Claro que é filme, mas vamos colocar que isso fosse real. É assim que o magistrado determinou. Ele quer ser recepcionado dessa forma. Ou então você que trabalha numa grande empresa, e aí quando o patrão vai chegar na empresa, fazer uma visita na empresa, todo mundo se reúne e diz: olha, o senhor tal está vindo. Quando ele chegar, nós temos que estar todos bem colocados, e ele vir, passar por meio da empresa, para nós cumprimentarmos. Não vamos longe, né? Nem é nada daqui, mas quando um dos monarcas lá da Inglaterra vieram para o Brasil, nossa, foi uma pompa, todo mundo ali, o exército, a marinha, a aeronáutica, né? Tudo se colocaram em posição, o presidente, a recepção, porque é assim que é determinada a norma. E não faça não para ver, faça de qualquer jeito para ver. Agora, o próprio Deus nos ensina: eu quero que vocês entrem na minha presença dessa forma. É assim que eu quero ser honrado pelos meus filhos. É assim que eu quero ser chamado à atenção. Quando vocês entrarem desta forma na minha presença, então vocês vão chamar a minha atenção para aquilo que vocês estarão fazendo. Então eu olho para a palavra de Deus e eu vejo algumas coisas em comum entre o que Neemias falou e o que Jesus Cristo determinou, o que Jesus Cristo ensinou. Quando orardes, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus não disse: olha, quando vocês orarem, vocês peçam o que vocês quiserem e diga para Deus que Ele ama vocês, que Ele vai ouvir. Não foi assim, Ele determinou. E quando nós vemos o que Neemias fala, a forma que Neemias fala, nós vemos que há algo em comum entre o posicionamento dos dois. E qual é o primeiro ponto em comum? Jesus e Neemias colocaram Deus no seu devido lugar. Aleluia! Receba, Jesus. Receba, Senhor. Eles não entraram na presença de Jesus, na presença de Deus, de qualquer forma. Colocaram Deus acima de todas as coisas. Deus acima de tudo. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos céus. Não é do céu e nem da terra, dos céus. Porque eu não sei quantos céus existem nesse universo, mas se existir um, o nosso Deus é Deus. Se existir dois, nosso Deus é Deus desses dois lugares. Se hoje existir milhões de milhares, o nosso Deus é o Deus de milhões e milhares de céus no universo. Ele é o Senhor. Receba, Jesus. Receba, Senhor. Qual a outra coisa que tem em comum? Os dois, tanto Neemias quanto Jesus Cristo, apresentam o poder de Deus, apresentam a autoridade divina. Quando nós lemos aqui e observamos Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, Deus poderoso, Deus soberano, não deu espaço para mais nada. Neemias não deu espaço para mais ninguém. Ele coloca Deus no devido lugar e apresenta o poder desse Deus, a autoridade desse Deus e o reflexo desse Deus em todos os demais lugares. Deus grande e temível, Deus soberano.
Deus maravilhoso. Segundo, terceiro ponto, eles apresentam a fidelidade inquestionável de Deus. Mostram que Deus, Ele é fiel. Mostram que Deus é inquestionável, Ele não muda. Mostra que Deus, Ele ouve. Ele mostra que Deus responde. Mostra que Deus é misericordioso. A fidelidade. Quando Neemias fala aqui, ele apresenta de forma bem clara, dizendo: olha, os teus servos, aqueles que fazem a tua vontade, aqueles que andam segundo os teus caminhos. Mas pastor, ele está dizendo também que ele e a casa dos pais pecaram. Nós já vamos ver mais uma coisa em comum, tá? Mas até que nós vemos Jesus Cristo, tanto Jesus quanto Neemias, nos mostrando como é que nós devemos entrar na presença de um Deus tão grande, daquele que pode fazer toda e qualquer coisa. Lemos no Salmo hoje: eleve meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? Não tem de outro lugar. O nosso socorro vem do Senhor, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, irmão. Receba Jesus. Receba, Senhor. Receba, Jesus. Outra coisa, quando ele diz aqui: lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vocês forem fiéis, eu vos espalharei. Mas se voltarem para mim e obedecerdes os meus mandamentos e o cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá juntarei e os trarei ao lugar que escolhi para fazer ali habitar o meu nome. Neemias mostra aqui a cumplicidade, o amor, a troca de Deus com o ser humano falho. Neemias mostra como que Deus é maravilhoso, como que Deus é tão tremendo, é tão zeloso. Olha, ainda se vocês falharem, eu vou deixar de ouvir as vossas orações. Eu vou deixar que as nações venham e dispersem vocês. Porém, se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para mim, então eu vou responder às vossas orações. Se vocês se voltarem para mim, ainda que estejam lá nos confins da terra, ou lá na extremidade do céu, eu vou trazer e ajuntá-los para o lugar para exaltarem o meu nome. A cumplicidade de Deus e a troca de Deus para com aquele ser humano que retorna à casa do Pai, que volta e decide fazer conforme a vontade de Deus, para aquele que abre o seu coração e diz para ele: Senhor, eis-me aqui, eu preciso do Senhor, porque não tem outro Deus, não tem outro a quem eu deva buscar. Outra parte interessante que Neemias diz é quando ele pede a atenção de Deus. Senhor, verso 11: estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concede-lhe favor perante este homem. Ele busca então a atenção de Deus. Mas tem um versículo que eu deixei para ler agora, que é um dos mais necessários, ou tão necessário quanto, que é o verso 6. O verso 6, ele diz assim: estejam atentos teus ouvidos, teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Jesus nos ensinou a orarmos dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, como eu perdoo do meu irmão, perdoo daqueles que estão próximos. Agora,
Neemias, ele faz confissão dos pecados. Escuta, nós quando formos orar, nós temos que colocar Deus no devido lugar dele. E o devido lugar dele não é o lugar onde nós achamos que ele deve estar. Senhor, se o Senhor não fizer do jeito que eu quero, então eu não vou mais para a tua casa, porque eu sei que o Senhor está ali na igreja. Deus não está aqui, irmão. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se o Senhor não fizer isso, eu não vou te buscar. Deus não está mais nem aí, irmãos. Deus é Deus e sempre vai ser. Colocar Deus no devido lugar dele, na plena santidade, na grandiosidade, no poderio que ele tem, acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Nossos pensamentos não podem alcançar 1 milímetro acima da cabeça de Deus. Nada pode. Mas ele faz esse outro pedido. Neemias se despe do pecado. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus e não pedimos perdão para Deus das nossas falhas, perdão para Deus pelos nossos erros, perdão para Deus por tudo aquilo que nós cometemos. E a palavra do Senhor nos ensina que o nosso pecado, ele fede. Ou eu estou errado? A Bíblia diz que o nosso pecado fede. Agora, vamos nos colocar como uma pessoa bem vestida, cheirosa, acabada de tomar um banho, e de repente você sai e começam a se aproximar de você aquelas pessoas que não se banharam há dias, que estão fedendo, e vem, quer agarrar você, quer te abraçar, quer pedir, quer dizer: olha, eu te preciso, eu necessito de você, eu preciso que você me escute, por favor, me escuta, deixa eu tentar segurar a tua mão. Você vai não, fala daí, por favor, fala daí, pode falar que eu te escuto. Não, eu quero, pode falar que eu te escuto, fique em paz. O que é que você precisa de dinheiro? O que é que você quer? Nós que fedemos com o pecado, nos afastamos de quem chega fedendo perto de nós. E tem pessoas que fedem mesmo, irmão. Não é por nada, não. Ah, só pastor, o senhor é ignorante. Não, irmão, banho faz bem para qualquer um. Ah, eu acho que você está com a roupinha humilde, simples, ou até encardidinha, porque não tem condições de... Mas pelo amor de Deus, o rio tem para todo lado, é só tomar banho. Tem pessoa que fede mesmo. Assim somos nós na presença de Deus quando nós não pedimos perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que o nosso pecado chega com incenso suave. Não, chega com fedor lá em cima. Deus repugna. Neemias sabia disso. Ele se limpou para falar com Deus. Ele reconheceu Deus, colocou Deus no devido lugar. Jesus sabe disso. Jesus reconheceu Deus, colocou Deus no seu devido lugar. E Jesus ensinou: olha, peça perdão não só pelo seu pecado, não banhe só você não. Se você vai pedir para alguém, peça uma toalhinha molhada para o outro também. Perdoa os pecados dele. Muitas vezes nós só queremos pedir, irmãos. Nós só sabemos pedir. Mas não é pedido, pastor, que nós precisamos fazer com Deus. Nós não temos que estar constantemente pedindo, mas da maneira correta. Da maneira correta. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se chegar alguém no escritório e alguém disser assim: seu Carlos, já tem um senhor ali embaixo querendo falar com o senhor, e eu descer lá e a pessoa pegar na minha mão e me perdoe, e estiver fedendo, eu vou cumprimentar, vou conversar a primeira vez. Se amanhã não voltar lá, aquela pessoa que veio ontem quer tirar nova informação. Quem que é? É aquele que está fedendo de novo? Tá. Meu Deus. Então eu vou responder daqui de cima. Eu vou olhar e eu sou um pecador. Pastor, isso é egoísmo. Não, não é egoísmo não, irmão. Acabei de falar. Até Deus se agrada da limpeza. A faxina faz bem para todo mundo. Minha casa está uma bagunça, não estava fazendo bem nenhuma.
Eu não vejo a hora de terminar aquilo lá. Então, principalmente nós, porque a nossa carne fede. E fede mesmo, irmão. Fede mesmo. Faça um compromisso, você que é casado, fala com o teu esposo, tua esposa. Fica 10 dias sem tomar banho, por favor, para me ver como você fica. Fica. Só para matar minha curiosidade. Nem sabia disso. Jesus ensinou isso. Nós somos tão sedentos para receber as coisas de Deus, que muitas vezes nós nos atropelamos e entramos na presença de Deus de qualquer jeito. Aprenda a orar hoje. Guarda isso no teu coração. Nas minhas orações, vou colocar Deus no devido lugar dele. Nas minhas orações, vou dizer para Deus quão grande, poderoso e temível Ele é. Nas minhas orações, vou dizer para Ele que eu preciso ser perdoado de todos os meus pecados, para que a minha oração chegue como incenso suave. Nas minhas orações, vou dizer para Deus que assim como Ele me perdoa, eu também perdoarei. Nas minhas orações, eu vou pedir para que Deus me abençoe. Nas minhas orações eu vou apresentar a minha necessidade. A tua necessidade, irmãos, é a última. É a última. Porque a tua necessidade Deus já sabe. Ele já contempla. Ele já tem conhecimento. Você só vai abrir a tua boca para falar, para que o diabo ouça, para que Deus seja glorificado na tua vida. Mas nós precisamos aprender esses passos, como Jesus ensinou, como Neemias apresentou na oração dele, e nós vemos que Deus de fato honrou Neemias. Nós vamos ver nessa campanha, Deus de fato honrou a oração de Neemias. Deus quer honrar a tua oração, Deus quer honrar a minha oração. Pastor, eu já sabia disso. Você tem executado essa oração? É que às vezes eu esqueço, então você não sabia. Porque quem sabe grava, e quem grava faz uso daquilo que está gravado. Coloque Deus no lugar dele. Quando diz que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, é em tudo, até na nossa oração, irmãos. Se nós não tivermos esta base, esse alicerce, nós estaremos perdidos. Nossa oração não vai ter grande efeito. Ele pode até falar, abençoar uma hora ou outra, mas se você continuar lendo, Evangelho de Lucas 11, você vai verificar que logo depois que ele declara o ensinamento da oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Depois o que Jesus Cristo fala? Porque teu é o poder, o reino, isso aí é lá do outro lado. Não. Jesus Cristo, ele é bem claro. Porque quem tiver um amigo, é isso que está aí, irmãos? Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, o que vai acontecer? Vai ser emprestado, irmão. Está lá. É só explicar. É o que Jesus Cristo fala. Se nós tivermos amigos e precisarmos dele, eles não vão nos negar. O que Jesus Cristo está querendo dizer com isso? Quanto mais vocês se chegarem da forma correta perante Deus, imagina se Ele não vai responder. Glória a Deus. Imagine se Ele não vai dar. Jesus está nos ensinando. Neemias comprova desde o Antigo Testamento que esta é a forma de agradar a Deus ao entrar na presença dEle. Não podemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito, enfiando os pés pelas mãos. Mas se nós entrarmos conforme Jesus Cristo tem nos ensinado, se nós entrarmos conforme
Os discípulos fizeram a pergunta para que você e eu aprendessem. Glória a Deus. Tudo que está na Bíblia, ela veio por meio do Espírito Santo para nos ensinar. Então vamos aprender a entrar na presença de Deus, porque o nosso Deus não é o nosso patrão que nós podemos chegar aí. Posso entrar? Não. O nosso Deus não é um companheiro de trabalho que você abre a porta, está ocupado. Não. Rege a lei dos monarcas que se alguém entrar de sobretão na sala do trono e o rei fizer assim, a pessoa morre. É um rei, é um pecador, é um qualquer. Quem é o nosso Deus perto desses reis da terra? E nós muitas vezes achamos que temos liberdade para ir falando de qualquer jeito, já vamos chegando e já vamos descarregando. Nosso Deus é Senhor, irmão. Ele é poderoso. Receba, Jesus. Receba, Senhor. Glória a Deus. Amados, se Jesus Cristo, o Senhor Jesus, deixou uma palavra dele, é para ser cumprida. É para ser cumprida. E aí vem a última frase do capítulo 1. Eu era copeiro do rei. Foi a última frase de Neemias no capítulo 1. Ele faz toda a oração, ele se apresenta, ele se humilha, ele pede perdão pelos pecados